Paz e graça, povo amado de Deus. Então, minha gente, que Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos para mais um devocional, amém? Glória a Deus, todos os dias estamos honrando, né? Muito bom. E se você está chegando a primeira vez, não deixa de se inscrever para criar esse hábito também do devocional, que é uma bênção. A gente ler a palavra, orar juntos todo dia, aprender um pouco mais, né, da palavra. Enfim, é um tempo muito, muito abençoador para a sua vida. Pode ter certeza, tá bom? Então, gente, vamos lá. Para hoje, nós temos aqui um texto que está em 2 Coríntios, no capítulo 10, que são os versos 3 e 4, que diz assim: Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Aleluia, né? Glória a Deus. Forte essa palavra. Gente, o autor dá o título da nossa mensagem para hoje de Blinde Sua Mente. Olha que coisa importante. Eu achei tão bom esse texto dele. Muito, assim, achei com certeza um dos melhores que eu já li aqui. Muito forte. Eu achei excelente a mensagem. E, assim, eu colocaria que a gente precisa blindar a nossa mente, como ele diz, de dois tipos de pensamentos, né? Primeiro são os nossos pensamentos, porque a gente mesmo termina se culpando muito, termina buscando na memória, trazendo coisas do passado, trazendo coisas lá de trás que nos feriram, que nos magoaram, que nos decepcionaram, que nos traíram, que nós fomos injustiçados. E a gente fica lembrando dessas coisas e remoendo isso. Só nos faz mal, né? Só nos faz mal. A palavra diz que a gente deve trazer à memória o que nos traz esperança, o que nos dá esperança, né? E a palavra também nos diz que Deus tem planos de nos fazer prosperar, planos de um futuro para nós, e não planos maus, né? Então, por que a gente vai estar lembrando de coisas que nos magoaram, remoendo, chorando, se lamentando, se vitimizando, ao invés de a gente olhar para frente, olhar para o foco que é Jesus e seguir adiante, pedindo força a Deus, pedindo ânimo, pedindo alegria, pedindo vontade de viver, vontade de fazer acontecer, né? Renovando mesmo a nossa fé, a nossa esperança, a nossa força, pedindo isso a Deus. A gente tem que viver pedindo isso e não viver se lamentando, porque só atrai os sentimentos ruins que vão ocupar o lugar no nosso coração de uma coisa boa e vai deixar a nossa vida estagnada. A gente não avança, a gente não conquista, não, sabe, não adianta, não rompe. A gente fica ali naquela situação. Então, a gente precisa blindar a nossa mente dos nossos próprios pensamentos, policiar os nossos próprios pensamentos. O que a gente passou, os nossos erros, os nossos pecados, eles são importantes, sim, fazem parte da nossa história, mas para a gente aprender e saber onde a gente errou e nunca mais voltar ao mesmo erro, né? Então, para isso que serve, e não para a gente todo dia estar lembrando daquilo, se entristecendo, se entregando a um quadro assim depressivo, né? Não, isso aí, gente, isso aí afunda a pessoa de um jeito que você não tem noção. Quando você vê, você se acha sem saída e você considera a sua vida sem sentido nenhum. A gente chega nesse ponto de achar que nada mais faz sentido. Eu tô aqui para quê? Tô só fazendo peso na terra, né? Então,
esses pensamentos começam a invadir, porque o inimigo vê a brecha, né? Ele vê que a gente está fragilizado, que a gente está triste, e aí começa a bombardear de acusação, de culpa, né? Incentivando a gente a se entregar mais e mais, colocando a gente numa situação mesmo de dar dó, né? De dar pena mesmo, porque é um quadro que você, se você pudesse se ver nele, você ia querer se acudir, você ia querer tirar você daquilo ali. Porque a gente está envolvido, a gente nem enxerga. Que a gente fica ali respirando, só naquele problema ali, só aquele problema, só aquilo, só aquela mágoa, aquela, sabe, fulano fez isso, o outro fez aquilo. Minha gente, a gente precisa virar a página. Passou isso aí, esse povo aí, essa terra seca não me pertence mais não. Olha para frente, para sair do lugar, porque senão a coisa não vai andar. E um outro tipo de pensamento que a gente precisa estar blindado é o pensamento dos outros ao nosso respeito, né? Vamos combinar que as pessoas amam criticar e falar da vida dos outros, que é para não olhar a delas, né? Porque não tem nada de interessante na delas. Então, vamos falar do outro. E normalmente são aquelas palavras negativas, destrutivas, arrasadores. Você não pode, você não consegue, isso é muito para você. Como é que você vai fazer isso? Você não tem condições disso, né? Você não tem capacidade para isso. Fulano fez, mas você não tem como fazer, né? Então, sabe, eu aprendi uma coisa na minha vida, que é a gente e Deus. É a gente e Deus. No final da história, é a gente e Deus. A gente não pode estar ouvindo, gente, o outro. Sabe por quê? O outro, ele não sonha os teus sonhos. Ele não está no seu lugar, sentindo a dor que você sente, passando pela luta que você passa, convivendo com as pessoas que você convive, indo nos lugares que você vai, que muitas vezes você é obrigado a ir. Então, não escute. Escute a voz de Deus, evite as distrações e silencie as outras vozes. Eu vou dizer de novo, evite as distrações e silencie as outras vozes. É você e Deus. Não crie expectativa em ninguém. Em marido, em filho, em mãe, em pai, em avô, em chefe, em amigos. Não crie expectativa em ninguém. E não é por maldade, não. Não é porque você não ama, não. É porque a pessoa, ela não está no seu lugar. Ela não tem a sua ótica, a sua visão. O que você está sentindo, ela não sente. Como que ela vai opinar, né? Então, por mais que seja ruim ou bom, pesa as palavras, pesa as opiniões, pesa os conselhos, porque ninguém pode entrar no nosso corpo, tomar o nosso lugar e sentir o que a gente está sentindo e enfrentar as lutas que a gente enfrenta. Ninguém. Só Deus. Ele luta nossas batalhas. Ele luta nossas batalhas. E ele tem uma visão que a gente não tem. Ele ouve conversas que a gente não ouviu, nem vai ouvir. Ele viu coisas que a gente não viu. Ele vê coisas que a gente não pode ver, como o nosso futuro. Então é o único que a gente pode confiar. É o único que a gente pode abrir o nosso coração, jogar lá nos pés do Senhor, nem que seja para fazer aquela oração do não sei, né? Como se diz, Senhor, eu não sei o que fazer.
eu não sei nada sobre a minha vida, não sei como lutar, não sei como enfrentar fulano, não sei como me libertar dessa situação, dessa pessoa. É a oração do não sei, mas eu estou aqui, Senhor, confiando em Ti, porque eu só tenho a Ti, eu só sirvo a Ti. Então eu entrego o controle da minha vida nas Tuas mãos para que seja feita a Tua vontade. Sabe? Eu sei que tem dia que a gente não tem força nem para orar. Nem para orar. Já tive vários dias assim. Eu chegava na presença de Deus só para chorar. Mas aquelas lágrimas ele também via e recebia a minha oração, né? E me confortava. Daqui a pouco vinha de alguma parte um alento, um consolo, um acolhimento. E mesmo durante aquele momento de choro ali, na presença do Senhor, você se sente acolhido, você se sente abraçado, você sente o amor de Deus por você. É tão lindo isso. Eu chego a me emocionar, dá vontade de chorar. Mas é muito lindo, gente, porque ninguém vai acolher a gente como Deus acolhe. Porque ninguém tem o amor por nós que Deus tem. Ninguém nunca nem vai ter. Então, perdão pela emoção. Não crie expectativas, independente se você ama ou não, não crie expectativas. Expectativa a gente só tem em Deus. Ele sim, ele sente a nossa dor. Ele ocupa o nosso lugar. Amém? Tem um versículo que eu queria ler para vocês que ele colocou no último parágrafo do texto dele. E é um versículo bem conhecido que diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Amém, gente? Então é isso aí. Não esqueçam de ler esse versículo de novo, tá? E ele recomenda a leitura do Salmo 49 e ele deixa essa frase: tudo que você foca, cresce. É verdade. A gente tem que estar com o nosso foco na palavra, o nosso foco em Jesus. Porque se a gente focar no problema, ele só vai crescer. Gente. Então, deixa aí sua curtida, seu amém nos comentários e não esquece de compartilhar para a gente estar evangelizando. Amém? Pai, obrigada, Senhor, por esse devocional. Obrigada, Pai, por essa palavra. Estamos aqui reunidos na Tua presença, Senhor. Mais uma vez, nesse devocional, eu te apresento, Senhor, todas essas vidas que estão aqui orando junto comigo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Vem, Senhor, blindando nossa mente dos nossos pensamentos maus, dos pensamentos, Senhor, malignos, de pessoas usadas, Senhor, pelo inimigo para nos atingir. Pai, em nome de Jesus, vem sobre nós com a tua graça, com o teu favor, a tua misericórdia, Senhor, nos livrando de todo o mal, nos libertando, Senhor, de toda a armadilha das trevas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que possamos ver a tua glória em nossas vidas, tuas bênçãos, Senhor, sem fim se manifestando em nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, faz uma nova história na nossa vida, uma história próspera em todas as áreas, Pai. Que possamos ver e viver o extraordinário que Tu tens reservado para nós, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, olha aqui a necessidade de cada um, Pai. As suas petições, as lutas que estamos enfrentando, Senhor. E faz um tempo novo acontecer, um tempo de avançar, de conquistar, de romper, um tempo de vitória, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém e amém. Amém, gente amada? É isso então. Não esqueçam, orem por Israel, pela paz em Jerusalém e pelos nossos irmãos missionários. Amém? Que Deus abençoe você em nome de Jesus.